Eu me lembro como se fosse ontem, quando meu pai me ensinou-me a brincar daquilo. Ele disse que nós apenas precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que está tudo escuro. Fechar os olhos e pensar num mundo completamente diferente, o contrário de como nós estávamos vivendo. Um universo inverso ao nosso, um lugar onde não havia brigas, tristezas, doenças, basicamente um paraíso na Terra. Papai sempre pedia para fazer isso quando dava a hora de jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para me fazer com meu irmão mais novo quando ele começava a discutir com minha mãe. Isso já faz muito tempo. O nome do jogo era Um Lugar Feliz ou algo do tipo. Agora, eu sou um adulto casado com uma mulher um pouco mais nova do que eu. O nosso relacionamento sempre foi estável, tinha os nossos altos e baixos. O problema é que esses baixos foram se prevalecendo com o tempo. A gravidade da situação era tão grande que nós dormíamos em camas separadas. A única coisa que ligava o nosso casamento, entre aspas, era o nosso filho Daniel, que agora tinha 8 anos. Nós fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, nós dormíamos juntos depois de muito tempo. Depois de alguns dias, ela me disse que estava grávida. Foi uma grande surpresa para mim, ainda mais porque eu sei que ela não desejava outra criança. Logo nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho não seria normal. Ele teria alguns problemas de saúde. Quando nasceu, já tinha certeza que o nosso filho não duraria muito tempo. Os médicos basicamente disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, as coisas ficaram um pouco estranhas a partir dali. A fase de aceitação e a condição do meu bebê e as várias palavras do médico dizendo que ele não duraria muito tempo. Contudo, a minha esposa estava com um sorriso no seu rosto. Aquela criança dava esperança para ela, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho. Além de todos os problemas de saúde, o bebê tinha que comer certos tipos de alimento, mesmo se alimentando bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, até parece que eu despreze a minha criança ou algo do tipo. Mas não, é apenas uma observação em relação a esse momento de nossas vidas. Uma das coisas que mais me incomodava, talvez era a única delas, era o fato que ele não dormia. Ele passava toda a noite acordado chorando e querendo atenção. E a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena pela casa toda. O mais triste é que era pela madrugada inteira. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo a respeito para confortar o coração do menino mais velho. Eu ensinei a brincadeira do lugar feliz para ele. Coloquei ele dentro do closet e sentei ao seu lado. Fechei a porta e disse para que ele fechasse os olhos. Eu havia falado para ele pensar num lugar ao contrário da nossa casa. Um lugar feliz. Expliquei que ele deveria imaginar um lugar onde seu irmão tinha saúde total e que sua mãe era feliz e não brigasse comigo. Ficamos ali por alguns minutos no escuro, apenas escutando a respiração um do outro. Quando eu abri a porta, eu vi que o garoto estava sorrindo. Eu finalmente fiquei um pouco feliz. Eu tive um pouco de paz depois de tudo aquilo. E o meu filho estava feliz. Parecia que tudo havia melhorado, mas apenas parecia. Minha esposa me gritou. Eu fui surpreendido e fui ao seu encontro rapidamente. Eu vi o meu filho imóvel, pálido. Ele não respirava. Nós levamos ele ao médico e chegando lá, depois de muito tempo, eles disseram que ele havia morrido. A minha esposa caiu em prantos. Eu tentei mostrar tristeza, mas eu já esperava por isso. Até o momento eu não disse nada para o meu filho mais velho. Só foi na hora do seu enterro que eu falei para ele que o seu irmãozinho havia morrido. Daniel ficou triste, mas não demorou muito para ele aceitar. Depois desse ocorrido, as coisas ficaram conturbadas dentro de nossa casa, porque a minha esposa, ela ficava o tempo todo se lamentando e tentando arrumar alguma desculpa para brigar comigo, como se eu tivesse alguma culpa, como se eu tivesse matado nosso filho. Ela mal dava carinho ao nosso filho mais velho. Parecia que ela nunca tivesse tido ele. Ela apenas ficava pensando naquele fruto, sabendo que ele sofreu bastante todos esses meses para estar vivo. Ela negou todas essas coisas e passou a odiar eu e meu filho. Eu não consegui dormir essa noite, visto que a nossa última briga foi bem feia.
Eu precisava relaxar um pouco, então eu lembrei de um lugar feliz. Eu entrei no closet do quarto do meu filho quando ele estava dormindo e fechei os meus olhos. Imaginei um universo alternativo onde nós realmente éramos felizes. Eu fiquei ali por um bom tempo e, consequentemente, eu acabei dormindo. Quando eu acordei, eu saí do closet e logo notei que algo estava estranho. A nossa casa estava completamente diferente. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camiseta branca que eu estava usando e o short rosa ficaram de cores inversas. Eu achei aquela situação muito estranha, então eu comecei a andar em volta da casa. Eu não sabia o que estava acontecendo porque estava tudo invertido, mas eu me encontrei o meu filho. Ele estava no corredor. Eu reparei nas horas e vi que ainda estava cedo. Não era hora dele estar acordado. Então eu coloquei a mão sobre o seu ombro e pedi para ele voltar a dormir. Quando ele se virou, eu vi que aquilo não era meu filho. Era um monstro totalmente estranho. Ele tinha um rosto desfigurado. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas meu coração disparou e eu fugi de medo. Eu encontrei a minha esposa. Ela tinha um olhar totalmente diferente. Ela sorria para mim. Ela tinha um sorriso assassino. Ela parecia querer me matar. Será que aquilo tinha a ver com aquela maldita brincadeira? Eu rapidamente entrei no closet e percebi que tudo não passou de um mero sonho. Depois desse dia, eu nunca mais brinquei dessa brincadeira e pedi pro meu filho não brincar também. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei do trabalho, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não estava respondendo. Eu fui no seu quarto e vi que ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ele estava sorrindo e eu fiquei preocupado. Daniel também sorria. Eles pareciam muito felizes. Será que a brincadeira funcionou com ela? As coisas pareciam boas até que a minha mulher ficou completamente louca, dizendo que ele estava no lugar errado, que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava o dia todo dentro do closet, alimentando a sua loucura. Às vezes, dava para escutar a sua gargalhada bem baixinho, imitando um bebê. A essa altura, dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo. Nós estávamos jantando um dia desses e ela começou a repetir as mesmas coisas estranhas de sempre, como nós estamos no lugar errado e nós precisamos sair daqui. O sangue me subiu à cabeça. Eu já estava entalado com tudo isso. Eu larguei a colher que estava comendo a sopa. O nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que eu gritei com minha mulher, falando coisas que ela precisava saber, dizendo que ela deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Eu não sei o que deu em mim. Me aproximei do meu filho para pedir desculpas e algo bateu forte na minha cabeça. Quando acordei, percebi que os meus braços e pernas estavam amarrados. Minha esposa tinha feito aquilo. Ela estava completamente maluca. Ela dizia que tudo iria ficar tudo bem e que ela ia acabar com essa realidade errada em questão de segundos. O meu filho também estava amarrado. Ele estava desacordado e havia sangue saindo da sua cabeça. Ela nos arrastou até o closet e nos jogou lá. Um cheiro de gasolina pairava na casa. Nesse momento, ela saiu e depois voltou com galões de gasolina. Ela jogou sobre mim e sobre meu filho. Eu não pude gritar. Eu estava com a boca amarrada. Eu tentei lutar, mas nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu corpo também e disse que tudo ficaria bem. Ela fechou a porta do closet e acendeu. Uma grande explosão aconteceu. Quando eu acordei, eu ainda estava atordoado com o cheiro da gasolina. Eu abri a porta do closet e pensei que tudo era um sonho. Eu ouvi a voz da minha esposa, então eu desci para ver o que é. Alguma coisa estava estranha. Eu ouvi uma gargalhada de uma criança. Então eu desci e vi. A minha esposa estava com a pele completamente cinza. O meu filho também. Eles pareciam monstros. E havia uma criança no colo dela. O nosso filho que havia falecido. Eu entrei em desespero e tentei abrir a porta do closet, mas a porta havia sumido.